A ideia de utopia é uma ideia que fala de um lugar que não existe, do mundo que seria perfeito. É possível viver sem uma esperança utópica? A ideia de utopia, uma ideia muito antiga, que vem do período renascentista, é uma ideia que fala de um lugar que não existe, do mundo que seria perfeito. A ideia de utopia, se a gente olhar na história da filosofia, apesar que a expressão não existia, começa com Platão. Platão e a sua república, que seria o mundo ideal, a cidade ideal, em que um rei filósofo faria a gestão da cidade a partir do seu conhecimento da verdade absoluta do mundo das ideias, ou seja, seria o homem mais justo, mais inteligente, mais capaz de gerir os seres humanos e resolver seus problemas, seria o grande pedagogo. Ou seja, a República do Platão é a encarnação da utopia, porque a utopia é sempre a ideia de que o mundo pode ser melhor e, mais do que melhor, o mundo pode ser perfeito. É o projeto de eliminação das contradições humanas. Portanto, já no Platão, a utopia traz a sua pior contradição. E a sua pior contradição é a ideia de que para o mundo ser perfeito como a utopia imagina, o homem não pode ser o homem. Por isso, se a gente migra para as utopias modernas, surge uma questão. O segundo grande utópico em política é Marx. Apesar de que no meio entre Platão e Marx, a gente tem toda a Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau e os grandes utópicos iluministas. Mas se a gente faz o movimento da contradição presente na República Platônica e no fracasso da tentativa platônica de pô-la em prática, porque o homem não está nunca à altura da utopia, e a gente chegar até as tentativas utópicas modernas do 19 e 20, encarnadas no movimento marxista, a gente vai ver que a contradição no universo do Platão se repete, ou seja, o homem nunca está à altura daqueles que querem fazer dele perfeito. O marxismo, apesar de ser uma hermenêutica histórica infalível e extremamente necessária para se fazer análise histórica a partir das relações materiais, o marxismo fracassou redondamente, como Platão, na tentativa de criar o mundo perfeito. Pelo contrário, as utopias transformadas em realidade só fizeram a vida prática pior, porque construíram mecanismos de controle, construíram uma intenção de eliminar os homens reais em nome dos homens perfeitos e, nesse processo, acabou construindo grandes infernos. Se a gente olhar para a Revolução Francesa e se a gente olhar para a filosofia do Rousseau, que é um grande teórico da Revolução Francesa, a gente se vê repetir o mesmo problema que aconteceu no começo e se repetiu com a experiência marxista do 19 e do 20. Ou seja, a Revolução Francesa também produziu um terror. E Rousseau produziu uma filosofia super importante na política, que é a ideia de que a política deve salvar o mundo. Mas, se por um lado Platão fracassou, se a filosofia russoniana fracassou no terror da Revolução Francesa e se o marxismo fracassou na sua aplicação prática, a pergunta da utopia continua sendo importante. Como tornar o mundo melhor do que ele é? É possível a gente ter uma esperança de transformação das relações humanas? É possível a vida ser menos violenta? É possível a vida ser menos injusta? É possível que as pessoas se odeiem menos? É possível evitar a guerra? É possível fazer com que as pessoas sejam menos apegadas às coisas que elas têm? É possível fazer com que eu me preocupe com o outro e o outro que eu não conheço? Tudo isso alimenta o universo da experiência, tudo isso alimenta o universo da esperança utópica. Apesar da experiência utópica ter sido constantemente fracassada na história da humanidade, a esperança utópica pode se manifestar inclusive em utopias pessoais. Você pode ter como utopia ser feliz. E se você resolver ser feliz a partir do rompimento com o modo de vida específico que você tem, você também pode fracassar. Mas, ao mesmo tempo, a esperança utópica é aquilo que coloca o homem em movimento, é aquilo que faz com que ele consiga romper com esquemas que o tornam infeliz, violento, incapaz de transformar o mundo à sua volta e que torna ele capaz e que dá a ele um certo gosto pela aventura da transformação. Então, apesar de que todas as utopias fracassaram, a esperança utópica continua alimentando todos nós.